Gente, vamos dar início então a mais uma edição do nosso Corujão Pop. A gente vai falar agora sobre a Mulher Maravilha e trouxemos a própria Mulher Maravilha em pessoa, tá aí a Carlinha hoje com a armadura, com a tiara e tem mais equipamento, né? Ainda. Abri um espaço na minha agenda e vim falar com a vida plena aqui, com os jovens, com todo mundo que está nessa live, entendeu? Então, vamos compartilhar aí, pessoal. Boa, Carla, isso aí. Vamos chamar a galera, porque a gente está com a Mulher Maravilha em pessoa hoje para falar pra gente aí como é ser essa grande heroína, contando aí o seu testemunho em pessoa. Então, gente, a gente vai começar falando um pouquinho aqui e a gente vai dar início falando sobre a história em si da Mulher Maravilha. Tipo, a gente sempre fala um pouco sobre o personagem, sobre essa contextualização, que é uma coisa muito legal da gente pensar. E, bom, eu não sei se vocês sabiam, mas a Mulher Maravilha, ela surgiu pela primeira vez nos quadrinhos no ano de 1941. Naquela época, tinha dois personagens muito importantes, muito famosos. Não sei se você sabe, cara, não sei se o pessoal sabe também. Vamos ver se a galera tá ligada aí. Quais eram os dois personagens que estavam estourando, que estavam fazendo muito sucesso. E eram personagens homens. Os caras queriam fazer agora um personagem diferente, um personagem que não fosse tão bruto e tal. Mas quais eram os dois personagens que estavam estourando? E aí, você sabe, Carla? Superman, Batman. Superman e Batman, isso aí. Os dois personagens que estavam sendo um estouro, né? E aí, diante dessa situação, a DC estava pensando em fazer um personagem diferente. Um personagem que não fosse um cara que só resolvesse as coisas pela força bruta, como o Superman, por exemplo, né? O Superman é o cara mais forte de todos, né? Ele é até meio apelão, tipo, não tem muito como você querer disputar com ele. E o Batman que resolvia as coisas pelo cérebro, mas eles queriam alguém que representasse a paz, alguém que representasse a compaixão. E aí, consultando várias pessoas, consultando psicólogos e tal, a DC chegou à conclusão de que a melhor opção para representar tudo isso seria criar uma super-herói, seria criar uma heroína. E aí, então, eles acabam criando a Mulher Maravilha no ano de 1941. É quando ela aparece pela primeira vez nos quadrinhos e aí, rapidamente, ela faz muito sucesso e ela ganha uma edição própria, ela ganha um gibi próprio, um quadrinho próprio, onde vai ter as histórias dela, beleza? E aí, galera, o que acontece? Tem 3 versões sobre como surgiu a Mulher Maravilha, manja? Sabe, igual, tipo, aquele lance do Homem-Aranha que foi picado, né, pela aranha lá mutante. Cada personagem tem uma história de como ele apareceu. No caso da Mulher Maravilha, aconteceu o seguinte, é um negócio baseado na mitologia grega. E tem 3 versões, como eu falei para vocês. A primeira versão diz que a gente tem aqui, ó, agora mudou de cena, tá mostrando o mar. Mas estava mostrando lá a ilha, né, onde ficam as Amazonas. E a mãe dela, uma amazona chamada Hipólita, o que ela faz? Ela esculpe no barro uma criança e ela tinha o desejo de que aquela escultura se tornasse algo vivo que ela poderia ter ali a sua filha. E aí nessa primeira versão vem a deusa Afrodite e dá vida para aquela escultura e acaba surgindo então uma criança. Essa é a primeira versão. Depois os quadrinhos mudaram um pouco e eles colocaram uma versão onde o deus Zeus vem para a Terra e aí Zeus tem relações ali com a mãe dela e aí de forma biológica mesmo nasce a Mulher Maravilha. Ela seria então uma semideusa, porque seria filha da Amazona Hipólita com Zeus, que é um deus grego. E a terceira versão, que é essa que eles adotam aqui no filme, na verdade, seria uma mistura dessas duas. A mãe dela teria esculpido ali a criança no barro, e aí o deus Zeus, ao invés da deusa Afrodite, teria vindo e dado vida ali para aquele barro, para aquela escultura. E assim teria nascido
Diana, né? Diana Prince, que é o nome dela no original. E aí, conta um pouquinho mais para nós, Carla. Como que funciona esse lance aí da Mulher Maravilha? Ela é uma amazona, ela tem alguns poderes, tem o lance da armadura, do traje dela. Como é que funciona todas essas questões aí, para o pessoal entender um pouco melhor o personagem? Então, além dessa versão que você falou, são 3 versões, né? E uma delas, que é a esculpida do barro, também eles dizem que ela recebeu o poder de vários deuses da mitologia grega. Então, a Mulher Maravilha, ela é uma mulher super poderosa. Então, eu vou te contar agora um pouco desses poderes que ela tem, porque ela é uma mulher incrível. Bom, ela tem uma super força. Ela é muito forte, às vezes até é comparada com o Superman. Ela já, nos quadrinhos, ela já chegou a vencer, inclusive, a Supergirl. Então, ela tem essa super força. Incrível, né? E ela também tem um poder de invulnerabilidade. Ou seja, a mulher osso duro de roer, né? Ela é extremamente resistente. Ela consegue sobreviver assim a explosões nucleares, a pressão, a frio, a espaço. Então, ela é assim, tipo um Superman também, né? Tem essa força, esse poder. Hã? Apelona. Meu, ela é demais, né? Então, quando eu era criança, ela era a minha super-heroína preferida. E eu sempre ficava brincando. Eu queria ser uma super-heroína, eu queria ser a Mulher Maravilha. Até descobri depois que ela teve uns envolvimentos com o Superman. Aí eu falei, eu quero ser ela mesmo, porque eu amava o Superman. Aí eu falava, ai meu Deus. Aí quando eu cresci, né, as coisas mudaram. Bom, ela tem a super regeneração. Então ela tem a capacidade de se auto-regenerar. Entendeu? Ela pode, por exemplo, às vezes ela sofre alguma lesão, algum ferimento, e ela rapidamente, ela já se recupera. Se você ver no filme, quando ela vai salvar lá o Steve, ela tem um corte no braço. Aí quando uma das Amazonas vai olhar o corte, já sumiu. E ela até acha estranho isso, né? Mas ela tem esse poder. Ela também tem a super velocidade. Ela é muito veloz, ela assim, não é igual o Flash, ela tem praticamente a metade da velocidade, a velocidade da luz, né, que eles dizem, mas ela também é super veloz. E também, nas HQs, nas primeiras, né, ela voava. Só que agora, as outras que foram surgindo, eles tiraram essa capacidade de voar dela e deram um avião invisível para ela. Deram uma nerfada nela, né? Aí no 2, estão dizendo aí que no filme 2 vai aparecer esse avião invisível. Só que nos quadrinhos, o avião é invisível e a gente vê a Mulher Maravilha, que é algo meio bizarro, né? Na minha opinião. Então eu acho que no filme eles vão fazer diferente. E ela é uma mulher que é sábia, ela tem um conhecimento divino. E a Deus, como uma das, assim, vários deuses colocaram esses poderes nela, foi a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, que deu esse poder para ela. Então, se você vê, ela tem muitas estratégias. E no filme, você vê que ela saca muitas coisas assim rápido e ela é muito inteligente. As Amazonas são estudiosas, são inteligentes, mas ela ultrapassa. Se você vê no filme, ela fala centenas de línguas. Tem uma parte lá que ela chega lá o amigo do Steve e começa a falar espanhol lá. Hablas espanhol? Aí depois fala. Aí depois mete um francês, né? Aí chega no grego, ele não aguenta. Aí no grego ele fala, não dá pra mim. Então ela tem todo esse poder, né, dentro dela. E além desses poderes, ela tem alguns acessórios, que eu vou falar rapidamente, que eu trouxe aqui com vocês, que eu tive um espaço na minha agenda, né, e eu trouxe comigo os meus acessórios, porque eu não fico sem eles, entendeu? Então esse aqui, que considere-se um laço brilhoso aí, dourado, é o laço da verdade, tá? Que é um artefato aqui mágico. Então, que elas têm, quando você coloca, a pessoa automaticamente ela é obrigada a falar a verdade. Então, fala aí, Renan, qualquer coisa, que eu não vou mentir. Que medo desse negócio. Pergunta aí qualquer coisa.
Carlinha, é verdade que você queria ser a Mulher Maravilha? É verdade. Posso contar uma curiosidade sobre isso? Pode. Quando os caras eles foram consultar uma galera para criar esse personagem novo, que foi a Mulher Maravilha, eles consultaram um psicólogo, um cientista, que ele foi um dos caras que inventou o primeiro detector de mentiras. Então, Isso mesmo, isso influenciou na criação desse laço aí da verdade, né? Porque foi o cara que inventou o detector de mentiras, então não podia mentir para a Mulher Maravilha, né? Isso. E esse laço, ele foi feito pelo Hefesto, que é o deus do fogo, a partir da coroa, que é dourada de Gaia, que foi entregue às Amazonas. Então, tem toda aquela questão da mitologia, Caramba. né? É legal. E aqui a Gorete falou, ela também ela não envelhece. Então, como ela é uma deusa, ela é imortal, né? Ela não morre. Só um deus pode matar outro deus, né? É isso que eles colocam. Bom, agora, os braceletes que estão aqui comigo, que eu não ando sem eles, entendeu? Ó, com os detalhes de ouro aqui. Caramba, que da hora. Eles são chamados braceletes da vitória. Então, esses braceletes são indestrutíveis. Ele foi feito pelos restos do escudo dos Zeus. Então, pensa no poder dele. O que é? Ele pode desviar balas, golpes, ataques. Se você for ver no filme, tem uma hora que ela vai salvar o Steve e ela coloca o bracelete na frente. Aí ele fala, se afasta, se afasta. Aí ela coloca ele, talvez não, fica aí. Aí ele começa a ver que ela é muito poderosa, né? Então, também tem outra questão. Se ela juntar os dois assim, esses braceletes, eles criam um escudo de energia, como se fosse um raio de um trovão, assim. Se você for ver, na hora que ela tá lutando com as Amazonas, quando ela faz assim, a tia dela vai dar uma espada e cria esse campo e ela cai para trás e ela se surpreende com isso. Tem uma outra curiosidade também, que esses braceletes, nessas novas HQs, dizem que quando ela retirava os braceletes, ela entrava num modo super poderoso. E ela libertava todo o potencial dela. Ou seja, ela ainda é mais poderosa ainda. E isso aqui acaba controlando um pouco desse poder que ela tem. Então, ela é muito poderosa. Isso é muito interessante, né? As pessoas pensavam que o bracelete dava poder para ela, mas na verdade, se ela tirar o bracelete, é aí que ela libera todo o poder mesmo. Dá até medo. Saia da frente dela se ela aparecer na sua frente sem um bracelete, mano. É verdade. Então, ela é muito poderosa. E também tem a tiara real, tá vendo? É uma tiara feita de ouro aqui, ela é super afiada e ela pode ser usada como um bumerangue. Ela é lançada e ela pode furar a pele de qualquer um que é suscetível à magia, como o Superman. O Superman, ele é suscetível à magia, então ele é afetado. E o avião invisível que eu já falei, não dá para eu trazer ele aqui, né? Ele é muito grande, mas ele é invisível. Cabe. Então, vocês não viram, tá na minha garagem. Como ele é invisível, né? Não dá para ver. E eu trouxe também a espada mágica. Uau! Essa aqui, do meu sobrinho. essa espada. É a Godzilla? A espada mágica. Hã? É a matadora de deuses? Eu reconstituí ela, né? Matadora de deuses. E ela é mais poderosa ainda, porque ela também ela é como uma espada mágica, tá? E também é para afetar os adversários que são suscetíveis à magia. Então, assim, se vocês quiserem falar mais de alguma coisa que eu não falei, vai colocando aí na live, porque a Mulher Maravilha é muito poderosa. Aí também tem o escudo dela, né? Aqui, eu trouxe um escudo. Dragon Quest. Boa. Esse escudo, olha, Esse escudo é muito segura lindo, qualquer coisa, hein? Mas é isso aí, né? Muito legal, gente. Alguém sabe mais algum poder que a Carla não falou da Mulher Maravilha? Eu não conheço, acho que ela falou todos, mas se alguém souber de mais alguma coisa, comenta aí e já fala qual foi o poder mais embaçado que vocês acharam de todos esses que a Carla falou. Qual foi o poder mais da hora de todos esses? Muito legal, Carla. E bora
agora, enquanto a galera vai comentando, entrando na história, né, galera? Vamos falar um pouco sobre a história da Mulher Maravilha e fazer aí algumas relações legais com a Bíblia. Então, a gente falou sobre a origem da Mulher Maravilha nos quadrinhos. A Carlinha trouxe aí para nós bastante coisa legal sobre os poderes, né, da Mulher Maravilha. E agora a gente vai seguir a história pegando o filme como base, tá? Que a coisa que a maior parte do pessoal aí entrou em contato, o filme da Mulher Maravilha, o filme da Liga da Justiça, Batman vs Superman, que ela aparece também. Então, esse novo universo aí da DC no cinema é a nossa base. Então, se você já assistiu o filme da Mulher Maravilha, você sabe que ele começa aqui, ó, com, né, a Mulher Maravilha ali em Temícera. É a ilha onde ficam as Amazonas, né, todas elas ali como irmãs e tal. E aí o que acontece é que o filme se passa dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial foi entre 1914 e 1918. Foi chamada também de a Grande Guerra, a guerra que deveria acabar com todas as guerras. Nunca antes na história da humanidade tinha acontecido uma guerra tão brutal, tão tensa, tão embaçada e nervosa como foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, o Steve Trevor, o carinha que está ali recuperando suas forças agora na banheira, o Steve Trevor, ele acaba, se infiltrando dentro do exército alemão. Ele é um cara que pertence ao exército inglês. Ele está fugindo dos alemães porque ele é descoberto e ele acaba caindo na ilha de Temícera. E é lá que vivem as Amazonas. Agora, quando a Mulher Maravilha fica sabendo que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, quando ela fica sabendo que está tendo uma guerra desse nível, o que ela faz? O que ela faz, Carlinha? Ela sai correndo? Quando ela fica sabendo, ela fica... Eu preciso correr para lá, eu preciso ajudar a humanidade, eu preciso matar. Porque ela liga, ela acha que é o Ares, que é o grande vilão, que a gente vai falar também. Isso. O Ares, o deus da guerra. Então, o que ela acredita? Que essa guerra está acontecendo por conta da influência de Ares. Então, o que ela pensa? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou para essa guerra e vou matar Ares com a espada matadora de deuses, que a mãe dela falou para ela, que essa espada mataria Ares. Então, essa é a atitude que ela tem. Porém, a mãe dela não quer isso. Lá onde elas vivem, as Amazonas, elas estão numa ilha super bonita, paradisíaca, sem problema algum. Quando vem essa adversidade, a Mulher Maravilha fala, não, eu preciso ir, eu preciso enfrentar, eu preciso cumprir o meu chamado, que é de ser uma guerreira, que é de lutar, que é de matar Ares. Mas as Amazonas estão falando ao contrário. Então, a gente vê, olhando para os dias de hoje, muitas vezes nós estamos aqui na nossa zona de conforto, na nossa igreja, na nossa casa com os nossos amigos, está tudo legal. Mas Deus nos chamou por algo mais, para uma missão, para pregar o ID, né Renan? Para realmente cumprir a missão que Deus nos entregou, né? Boa, Carla. Eu separei aqui até um versículo, pegando esse aspecto aí do filme, Filipenses 3,14. Diz assim o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui, ó, que a Mulher Maravilha, ela tá em Temícera, treinando, né, se preparando e tal. E no momento em que vem o combate, como a Carla falou, galera, ela não dá para trás. Ela, não desiste, ela não fica com receio, pelo contrário. Os caras falam para ela que tá tendo uma guerra e ela fala, beleza, vamos para cima, vamos resolver esse problema. Né? Tanto que ela é proibida de sair da ilha, mas a vontade dela de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fazer a diferença, é tão grande que ela, liberta o Steve Trevor e eles vão juntos para Londres, né? Ela pega a espada matadora, né, de deuses e vai enfrentar o que ela acredita ser o deus Ares, como a Carla falou, né? O pessoal está comentando aqui, deixa eu ver o que o Gustavo falou. E para os de fora, tinha uma ilusão que escondia a ilha, exatamente, escondida
era aquele reino maravilhoso que ninguém conseguia ver, né? E às vezes nós também queremos esconder as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Muito legal isso aí, Gu, muito bacana. É exatamente esse ponto. Às vezes a gente se fecha no nosso universo e a gente tem tanto que nós poderíamos oferecer para as pessoas, a gente tem tanto que a gente poderia oferecer para o mundo, não é verdade? Em todos os sentidos, nós poderíamos oferecer os nossos dons, nossos talentos, nós poderíamos principalmente oferecer Deus que está dentro de nós, mas às vezes a gente se fecha, às vezes a gente fica dentro do nosso casulo achando que está tudo bem, né? Mas a Mulher Maravilha não faz isso, ela vai quebrar o pau na Primeira Guerra Mundial sem medo. Ô, Renan. Não é verdade? Renan. Pode falar, cara. Só um versículo que eu separei aqui, porque a única que se dispõe lá e com o Steve, já de primeira é a Mulher Maravilha, né? Que é a Diana. E lá em Mateus 9, 37, 38 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, realmente, é isso. É grande, mas é pouco. Então, realmente, a gente tem que seguir a Mulher Maravilha como esse exemplo para nós, né? É complicado, é difícil, mas nós temos em nós o Deus que habita em nós, que é maior que o que está no mundo, né? Com certeza. E isso também é um ponto central. É muito importante a gente pensar na história da Mulher Maravilha. Porque ela cresce, tipo, sem saber, né, Carla, sua verdadeira identidade. Tipo, ela cresce sem saber realmente quem ela é, sem saber realmente o que tem dentro dela. Tanto que depois ela vai descobrir que, na verdade, a espada não é a matadora de deuses, não é? Porque a espada é destruída pelo Ares mais pra frente. Depois ela descobre que, na realidade, quem é a matadora de deuses? Sou eu? Exatamente, é ela mesma. A própria Mulher Maravilha é a matadora de deuses. E aí, então, quando ela tem essa consciência, quando ela percebe quem ela é, quando ela reconhece o seu verdadeiro chamado, ela assume a sua identidade e aí arrasa, né? Bota para quebrar. Isso mesmo. E a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos deu o poder de sermos filhos dele. Então, ela cresceu não sabendo quem ela era. Ela teve que descobrir também lá aos trancos e barrancos, lá na pegada, já na guerra. Porque a mãe dela falava que era matadora de Deus. Mas nós sabemos que nós somos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então, é através dele que nós vamos conseguir vencer as adversidades, ele vai nos orientar, ele é o poder que habita em nós, né? Então, essa questão da identidade dela é bem interessante, né? Legal. Tá travando só um pouquinho, Carlinha. Você tá travando só um pouquinho. Sei como é que tá a questão da internet. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui uns comments. Olha o Alexandre aí aparecendo. Fala, Alexandre. Participação direta do Canadá. Corujão Pop chegando no Canadá, hein? Top. Um abraço, meu irmão. Olha só a Rafa falando. Isso pode se aplicar na nossa vida. Legal. No momento em que descobrimos que somos feitos para glorificar Cristo. Boa. É isso aí, exatamente. Na verdade, ela é a matadora. Quando ela descobre isso... Quer ver? Ó, o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios. Porque tinha uma galera lá que não percebia mesmo a sua verdadeira identidade. Ele fala lá na primeira carta dele, no capítulo 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, o próprio apóstolo Paulo, lá na igreja primitiva, ele teve uma galera que ele teve que chamar atenção e falar, mano, vocês não reconhecem que vocês são realmente filhos de Deus, vocês são um templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter esse sacode às vezes, a gente tem que falar, mano, peraí, cara, eu tô aqui nesse mundo por um propósito, eu sou filho de Deus e eu fui criado para fazer a sua vontade, eu sou a imagem e semelhança de Deus, como a Carlinha falou. Muito legal. Vamos prosseguir no filme, cara? Vamos avançar aqui algumas questões que acontecem? Você tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha, você tá com a voz Mulher Maravilha metálica, né? Metal Mulher Maravilha, mas tá dando pra ouvir. Tá meio que travando aqui pra mim. Acho que a internet aí tá um pouquinho fraca. Deu uma travadinha aqui. Tá travando um pouquinho.
mas pouca coisa. Você quer sair e voltar para ver se melhora? Vê se melhorou. Você tá meio embaçada ainda. Quer que eu saia? Muito de novo? Vamos sair e entrar de novo, não tem problema. Eu vou tirar aqui, aí você solicita de novo, aí eu te chamo, beleza? Legal. Se a Carlinha tem aí no hall de poderes da Mulher Maravilha o Super Wi-Fi também, porque o negócio envergou aí pro nosso lado. Olha aí a Gorete falando. A Mulher Maravilha pagou um preço por fazer a coisa certa. Nós também temos que pagar o preço e viver aí uma vida sem pecados. Legal. Muito bom. Deixa eu mandar aqui o convite para a Carlinha, para ela voltar. Enquanto isso... Opa, voltou. Caramba, que rápida, cara. Melhorou? Melhorou. Agora tá de volta aí para valer. Eu acho que eu vou ficar segurando assim, ó. A Isabela falando, venham me visitar, please. Nunca pedi nada para vocês. E aí, saudade. Hein? A gente vai, hein? Gente, então, olha lá, a cena. Eles estão saindo da ilha de Temícera. E aqui tem até um ponto para a gente pensar, né? A ilha de Temícera, como o Gustavo falou, pode representar, às vezes, esse nosso casulo que a gente vive, né, Carla? A gente tem que entender que nós somos chamados para viver o ID. Então, as Amazonas estavam lá vivendo isoladas há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Mas aí, quando elas são chamadas para ir para fora, elas vão. Então, a gente não pode se acomodar na igreja, né? A gente não pode se acomodar achando que, o evangelho é só para nós. A gente tem que, propagar essa mensagem, não é? A gente não pode ficar dentro da ilha de Temícera, vivendo só com os nossos irmãos, acomodados, está tudo bem. A gente precisa ir para fora e levar também a mensagem, né? Então, Renan, o que eu acho, será que é bom para a gente pensar nisso, né? Será que nós temos nos atentado à realidade que nos cerca, né? Tem visto como o mundo precisa do evangelho, a gente está vivendo no mundo, você sabe, com tantas coisas acontecendo, pandemia, estamos os sinais aí, né? Então, o que a gente precisa? É que a igreja se levante, né? Tanto em oração, como a questão do evangelho. As pessoas estão morrendo, elas estão sedentas de Cristo. Então, nós precisamos levar isso. Às vezes, assim, não é confortável, não vai ser confortável. Mas, assim, nós somos os discípulos de Jesus. E os discípulos seguem Jesus, propagam a mensagem. Então é um ponto para a gente pensar, sabe? Se conscientizar e orar, falar, Senhor, eu tenho realmente propagado a sua palavra, eu tenho seguido o evangelho, a missão que o Senhor me entregou. Então é um ponto aí para a gente refletir mesmo. Sim, muito bom. Olha aí o Gustavo comentando. Sem contar que na ilha todo mundo brilhava. Mas e as pessoas lá fora, sem luz nenhuma, precisavam da Mulher Maravilha? É verdade, eu até, lembro que os caras, eles não encontravam a ilha, por quê? Porque no mundo real era tudo fumaça, tudo assim, não dava para ver nada, era uma tempestade, porque era justamente para camuflar e ninguém descobria onde estava a ilha. Mas quando você entrava, tava tudo resplandecendo, tava tudo brilhando. Então, o mundo ao nosso redor é um mundo em trevas, o mundo jaz no maligno, tá tudo bagunçado, as pessoas estão perdidas, assim como fora da ilha estava. E, da mesma forma, dentro da igreja, é ali que nós temos a luz, é ali que a gente tem, de fato, né, a revelação da palavra, é ali que nós temos a presença do Senhor, mas a gente tem que levar isso para fora. A gente tem que convidar mais pessoas para participarem dessa ilha, e para isso a gente tem que ir atrás das pessoas, né? Olha aí a Rafa falando, uns dias atrás falei com um amigo meu que não entendia ainda o que era um versículo da Bíblia. Isso me levou a pensar que muitas vezes nós ficamos no nosso mundinho e não nos lembramos dessas pessoas. Legal, Rafa. É exatamente esse o ponto, né? A Isabela falando aí, quanta gente cética no Canadá, tá vendo? Então, quantas pessoas a gente tem no mundo que precisam ouvir a mensagem de Deus,
quantas nações até mesmo são frias, estão distantes do Senhor, e é necessário que a igreja leve essa mensagem, é necessário que a igreja, né, ela propague isso. A gente não pode ficar na nossa zona de conforto. Isso é muito triste, e a gente precisa justamente dessa mobilização que nós estamos falando para fazer essa diferença na vida das pessoas, porque de fato o cenário é muito triste. E aí, bora lá então avançar aqui na nossa história, Carla. A Mulher Maravilha, ela chega, né, em Londres. Vamos avançar aqui um pouquinho no nosso filme. Ela chega em Londres e ali ela encontra então a realidade, né, do mundo. Ela chega em Londres e encontra lá uma realidade que é bastante complicada por vários motivos. Um dos motivos é a questão da exclusão social. Como mulher em Londres, em 1918, ela acaba sofrendo preconceito, né? Mas mesmo sofrendo preconceito, ela não desiste, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí, essa questão aí dela ser mulher, como ela lida com tudo isso, como é que ela resolve esses problemas, mesmo com todo esse preconceito, com todo o seu poder. Como é que acontece esse lance aí, Carla? Ô, Mulher Maravilha, desculpa. Como é que funciona esse negócio? Bom, lá naquela época, né, foi um momento muito complicado da minha vida. Por quê? Com todo o conhecimento, com todo o poder, né, que ela tinha, ela foi para um lugar onde as mulheres não tinham voz, eram praticamente vistas para conceber, não tinha direito a nada. Elas não podiam falar em vários ambientes, inclusive em vários momentos do filme, o Steve ele tem que ficar contendo ela, né? Porque ela vai junto com ele entrando lá nas reuniões lá dos capitães, lá dos generais, e ela fica muitas vezes indignada com essa situação, porque é um choque de realidade para ela. E já para o contexto dela, porque a mulher que estava lá já estava acostumada, até que tem um momento que ela está vestindo a roupa, né, que o Steve pede para a secretária dele comprar umas roupas para ela, e ela fala assim, mas como que a mulher consegue lutar com essa roupa? A secretária, a nossa luta é o poder de voto. Coitada, né, nessa hora. Então, e a Bíblia fala ao contrário, assim, naquela época a gente sabe que demorou muito para a mulher, na sociedade, ter um outro olhar para a mulher, uma mulher que tem os mesmos direitos, a mulher que realmente pode liderar, que pode fazer a diferença na sociedade. E isso foi mudando. E assim, Deus nos vê mesmo como mulheres guerreiras, mulheres fortes, não como mulheres coadjuvantes. Não estou falando de empoderamento feminino, porque assim, um dos pontos desse filme também tem isso. Ele foi criado para isso, as mulheres também começaram a propagar isso, mas a Bíblia fala que, assim, teve muitas mulheres que lideraram, mulheres como Débora, mulheres como Miriam, Raabe, entendeu? Então, assim, mesmo ela tendo todo aquele poder, ela ficando indignada, ela, mesmo assim a gente vai entrar já no próximo ponto, ela se submeteu ao Steve, ele ajudou ela nessa parte. Mesmo ela tendo todo aquele conhecimento, aquele poder, ela viu que ela precisava dele para poder entrar em certos locais para ter voz naquele lugar. Então, ela se submeteu. Ela poderia chegar arrebentando tudo, eu não quero saber todo mundo. Ela não fez isso. Ela tem poder para isso, ela não fez, ela se submeteu. Entendeu? Boa. Então, assim, nós mulheres, nós temos sim um papel muito importante, tanto para o nosso lar, para o nosso marido, para a nossa família, entendeu? Então, Deus criou mulheres fortes, sim. Nós temos a nossa vulnerabilidade emocional, mas não é uma fraqueza, é uma característica nossa. Mas Deus não deu força para conseguir trilhar junto com o homem, né? E não também querer pisar no homem. Não é isso que a gente está falando. Mas nessa questão de submissão com o Steve, eu achei muito interessante essa parte do filme. Eu vi dessa forma. Não sei se você viu assim, Ana. Eu tive essa impressão também. Você vê que assim, ela fica o tempo todo ali se contendo, né? Tem momentos que ela quer resolver as coisas. Tipo, eu lembro daquela parte em que ela tá achando que aquele general alemão é o deus Ares, e ela tá doidinha pra matar ele, tá doida.
Isso. E aí ela já vai pegar a matadora de deuses pra matar ele. E na hora que ela vai pegar, vem o Steve e segura a mão e fala: mano, o que você tá fazendo aqui? Você quer me ferrar? Como é que você vai complicar toda aqui a situação? Ele não teria força pra segurar a mão dela, né, Renan? Ela é mais forte que ele. Exatamente. Ela é mais forte que ele. Então ela segurou a própria força, né? Ela manteve ali postura. Então, porque ela respeita ele, porque ela se submeteu. Então, dentro da família cristã, é isso que a Carla falou, gente. Nós não estamos falando que a mulher, ela precisa, tipo, submeter no sentido de ser inferior, no sentido, tipo, de ser pisada. Não é isso. Mas é uma questão de papéis. Então, a mulher, ela se submete porque reconhece que o homem é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. É uma questão de papéis. E dessa forma, a família é edificada, dessa forma a igreja é edificada, né? Então, mesmo com essa questão dela sendo muito forte, ela se submete. Isso é uma coisa muito louvável, né? Porque ela é capaz de ser humilde mesmo diante de todo esse poder que ela tem. Isso é muito legal. A Raquel falou aí, ó. Até porque reino dividido não prospera. Boa. É exatamente isso. Se tivesse essa treta aí colocada entre o Steve e a Diana, ia acontecer que, tipo, não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Simplesmente, tipo, o negócio não ia funcionar. E só quando eles estão realmente se entendendo que as coisas vão para frente. E ela também já estava se apaixonando por ele, né? A questão emocional da mulher. E ele cuidando dela, sabe? Um cuidando do outro. Ela era mais forte que ele, mas um ajudando o outro, um cuidando do outro. É isso que Deus vê o relacionamento. Não é um mandando no outro, mas é um cuidando do outro, um ajudando, sabe? Cada um com as suas virtudes, características. Então, isso que é legal, né? Nesse relacionamento dos dois. Exatamente. Gostei muito dessa definição, Carla. Não é um mandando no outro, é um cuidando do outro. E dessa forma, realmente as coisas dão certo dentro de um relacionamento muito legal. E aí, então eles, então, né, se ajudando, tá? Ó, o Steve ficando na frente para não acertar. Olha a hora que ela salva ele. Olha ela salvando ele, né? Olha ele pensando que precisava salvar dela. Mas é isso mesmo, como você falou, um cuidando do outro, né? E aí ela sabe que ele vai levar a bala e morrer, ela coloca a mão na frente e salva a vida dele. E aí tá ó, esse bracelete ali. Aqui, ó. Exatamente, esse bracelete fez história. Mas aí, bora lá então continuar. Um outro ponto que eu queria falar aqui é a questão da convicção que ela tem, né? Assim que ela chega aqui na Inglaterra, ela tá convicta de que ela quer ir destruir o seu inimigo, ela tá convicta que ela tem que ir destruir o Ares. Ela não vê nenhuma barreira, não vê nada. Então, ela até acha que é perda de tempo, né? Ficar ali em Londres, procurando uma outra roupa, conversando com os políticos e tal. Ela simplesmente quer porque quer ir atrás do Ares. Então isso é muito interessante, porque mesmo diante das circunstâncias que estão à sua volta, ela mantém o foco. E mesmo quando ela está ali cumprindo os protocolos, ela mantém o foco. Eu preciso derrotar o Deus da guerra, eu preciso ir atrás do Ares e matar ele. Então ela está convicta, ela está certa daquilo que é o seu chamado, e não importa o que as pessoas dizem sobre isso, ela se mantém firme. Eu até separei aqui um versículo sobre isso, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí fica a questão, nós temos essa consciência, nós temos essa convicção verdadeiramente desse chamado que Deus faz para a nossa vida, porque se nós tivermos essa convicção, a gente vai ser igual a Mulher Maravilha, né? Ela está ali entre os homens se virando, está dentro da cidade de Londres, um lugar totalmente diferente, mas ela mantém o foco que é acabar com o Deus da guerra. E ela consegue isso no final, né? Ela consegue, então, o seu maior objetivo, que é acabar com o Deus da guerra. Aí, pode continuar mais um pouquinho? Pode, bora lá. Então, aí, o momento do filme que eu acho que foi o ápice, assim, como que a gente chama aquela palavra que chegou lá no topo? O estopim, o apogeu. Isso. Que pra mim é a parte mais, assim, legal do filme é quando ela vai lá pra frente de batalha, né, Renan? Essa cena é de arrepiar. Essa cena, pra mim, é uma das melhores cenas
de filme de herói que isso. tem. Aí, assim, tá aqui na frente só de pra batalha. vocês. Olha, a Raquel falou, clímax. Opa, deu pau. Isso aí. É o clímax, boa. Aí, assim, o que acontece? Ela vai lá pra frente de batalha, ela quer o quê? Eu quero o Ares, eu vou matar o Ares. Ela vai lá pra frente de batalha, aí ela vê, acho que é na Bélgica, se eu não me engano, ela vê mulheres e crianças sofrendo e pedindo ajuda, e ela sabe falar a língua deles muito bem. Por favor, me ajuda, me ajuda. E o Steve, os amigos do Steve falam assim, não tem o que fazer, vamos embora. Está 1 ano já, essa frente de batalha, e ninguém consegue ultrapassar para chegar nos alemães. Aí ela fala assim, não, mas eu posso fazer isso, eu vou fazer. Aí eu até fico emocionada, no filme eu me emocionei. Ela põe a tiara dela, o escudo, todo o equipamento, aquela armadura que Deus entregou para nós, né? E ela vai para frente de batalha, e ela se torna um escudo. E aí é algo muito impressionante, porque nenhuma mulher chegava à frente de batalha. E ela foi lá sozinha, no meio daquelas balas e canhões e tudo. E ela começou a ser alvo, e aí o Steve e os amigos dele começaram, vamos, ela tá sendo alvo. E aí começou o ataque, né? Aí eles conseguiram ir lá e resumindo, eles conseguiram vencer lá aquela frente de batalha dos alemães. E foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso, assim, mostrou toda a coragem da Diana, porque ao seu redor estava dizendo ao contrário, mas ela, não, eu vou, porque eu tenho condições, porque eu vou cumprir, eu tenho a força, eu tenho a coragem, eu tenho o poder, eu vou. E ela serviu de inspiração para todos que estavam lá. E exemplo, né? E a gente, assim, quer comentar mais alguma coisa aí, Renan? Antes de eu falar. Não, é isso aí, cara. Pode falar, tô mostrando aqui pro pessoal, ó. Essa cena é muito boa. Nossa, essa cena... Minha tiara já tá até caindo. Aí, mostra toda essa coragem dela. Tem um momento final que ela vai lá numa das torres e tem um atirador lá. E ela pula e destrói tudo. E quando ela sobe lá e aparece, todo mundo começa a agir. A coragem da Mulher Maravilha, porque se não fosse por ela, eles continuariam lá. Então, essa coragem dela foi impressionante, mudou, transformou aquele lugar e inspirou todos em volta. E é isso que Deus quer que a gente faça, né? É nas nossas vidas, né, Renan? Exatamente. Serviu como exemplo, como a gente está vendo aqui, né, no filme, como a gente está vendo aqui na cena. Você viu como exemplo a tal ponto que ela vai na frente, rompe tudo que tinha de lógica lá. Ela é uma mulher no campo de batalha, ela sai correndo, né, na frente de uma trincheira, ela, tipo, mete o louco, né? Mas por conta disso, os soldados, como você falou, olham para isso como um exemplo e vão para cima. Então, é isso, galera. As pessoas... elas olham para nós, muitas vezes, como exemplo, né? A gente tem que corresponder a isso. As pessoas olham para a gente esperando uma atitude positiva, esperando uma atitude de proatividade. E aí, e se ela ficasse lá, realmente, não vai dar muito certo, não vai, então vamos continuar. Aí, nada disso teria acontecido, um vilarejo inteiro ali teria sido massacrado, né? Então, uma decisão dela, uma decisão, tipo, que era muito simples ali de ser tomada, era simplesmente ir para frente, simples no sentido de, tem um trabalho para fazer, tem que ir para a guerra, pronto, vamos. Muita bravura, muita coragem, né? Mas uma decisão muito clara ali, estava muito claro o que ela precisava fazer. E ela reconhece aquilo e faz. Mesmo tendo que superar medos, temores e tal, ela decide e ela faz aquilo que tem que ser feito. E as pessoas ali passam a admirar ela, porque quando ela salva ali todo aquele vilarejo, é naquele momento que eles se juntam para tirar foto, né? Aquele fotógrafo diz, eu preciso registrar uma foto de vocês, eu preciso muito, esse momento é memorável. E aí eles juntam ali toda a galera, né? Tiram a foto e essa foto entra para a história, né? Depois tem toda uma questão em torno dessa foto, ela guarda durante 100 anos. Também, né? Isso, exatamente. A foto está no Batman vs Superman também. E, tipo, ela guarda a foto por 100 anos, né? Ela guarda, tipo, literalmente por 100 anos. E aí volta em 2017 com o filme dela.
e ela, tipo, ela tá lembrando do que aconteceu 100 anos antes, na Primeira Guerra Mundial, né? Isso é muito legal, tipo, então olha só como realmente ela foi vista como um grande exemplo, né? Como realmente ela foi ali, tipo, um espelho para as pessoas e como nós devemos ser também nos dias atuais, assim como a Carla falou, né, galera? E aí, pensando nisso, Carla, eu fico, tipo, pensando também nos amigos ali, né? Porque, assim, quando eles foram montar a equipe, tava só o Steve e a Diana. E aí, tipo, eles falaram, ó, tem aquele cara, tem aquele, tem o outro, tal, bababá. E aí, naquele primeiro momento, eles têm que oferecer uma grana para eles, né? Para eles irem. Só que depois disso, acaba o dinheiro e eles querem continuar juntos do mesmo jeito. Por quê? Eles deixaram de estar ali trabalhando, simplesmente. Eles passaram a servir a uma causa. Sabe, quando a gente está dentro da igreja, a gente não está simplesmente cumprindo uma escala, a gente não está simplesmente indo para o culto, a gente está servindo a Deus. Então, a gente até fez um post aqui no Young esses dias, que era uma frase falando isso. Você, tipo, não tem que participar de uma reunião de oração, fazer isso, aquilo dentro da igreja como uma obrigação. Você só vai começar a viver de verdade o reino de Deus quando você estiver fazendo isso por amor. E é o que os caras começaram a fazer tudo isso por amor e deram a vida ali para realmente, tipo, ajudar nessa causa, né? Isso foi muito marcante, foi uma coisa que chamou bastante a minha atenção também. E também, se você vê que cada um lá contribui com o que tem de melhor, né, naquela equipe. E um dos rapazes é um atirador de elite, né? Chega um momento lá da batalha que ele tem que acertar o cara que está escondido lá. Só que ele tem um e aí ele não consegue. Mas aí o Steve tem uma ideia, ele se recorda na batalha lá em Temícera, que a tia da Mulher Maravilha usou um escudo, né? Chamado escudo, que é uma, sei lá como que eles, é uma coisa combinada deles, né? Aí ele pegou e fez a mesma coisa. Ele se ajudou, ele falou assim, ele não vai conseguir, mas a gente vai dar um jeito. E no final ninguém ficou criticando ele. Então é isso. A gente, como corpo de Cristo jovem, nós ajudamos um ao outro. E quando um tem dificuldade, o outro vem e ajuda. Cada um contribui em oração. Então depois eles nem quiseram mais, acho que, dinheiro, né? Conforme você comentou. Ele, não, vamos continuar. Aqui, vamos continuar. Então foi esse momento aí, ó. Que ele fala, Diana, escudo. Aí ele lembra que foi lá na luta lá em Temícera. Isso, exato. Aí ele faz a mesma coisa. Exato. Então, esse é o momento que eu achei, assim, bonito também, sabe? Os amigos se ajudando. Ninguém falou assim, mas você não teve coragem, você não foi capaz, não. Sabe, ele teve uma solução lá e é assim com a gente na igreja. Nós estamos juntos como corpo de Cristo. E às vezes uma pessoa tem uma dificuldade ali, outra aqui, mas a gente vai se juntar, a gente vai se reunir para cada um ajudar o outro em prol da obra de Cristo, né? Porque no final as coisas aconteceram. A Mulher Maravilha venceu lá, todo mundo se ajudou e venceram aquele momento, aquela batalha. E é isso que a gente tem que viver nosso dia a dia, né? Boa. Muito legal, Carla. É exatamente assim que funciona a igreja, né? Muitas vezes a gente vai precisar ajudar as pessoas e a gente não tem que se achar melhor que ninguém, a gente não tem que se achar superior, enfim. As pessoas estão no corpo de Cristo, elas estão na igreja justamente porque precisam de ajuda e nós, quando nos humilhamos, é aí que nós somos exaltados pelo Senhor, é aí que o Senhor coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar, enfim, muito legal isso. E, aliás, 52 minutos, vamos passar aqui para 2 pontos finais, 2 pontos finais. Primeiro ponto, a decisão que ela tem. Isso é, tipo, uma parte muito legal do filme. Aliás, o filme inteiro, assim, é cheio de revelações e decisões, mas esse filme é muito da hora, muito top, o filme da Mulher Maravilha. Mas a grande decisão que ela tem que fazer está mais para o final do filme. Eu vou dar uma avançada aqui para a gente conversar. Quando ela derrota supostamente o Deus da Guerra. Ela supostamente derrota o Deus da Guerra quando? Quando ela derrota o general. Como que é o nome do general mesmo, Carla? Ludendorff, isso mesmo. Ela mata o general Ludendorff, mas, quando ela mata o general Ludendorff, na verdade, tipo, as pessoas continuam se matando, né? A guerra continua.
Aí ela fala, poxa vida, a guerra continuou. Então, aonde está a maldade, na verdade? A maldade está dentro do próprio homem. Ela chega a essa conclusão de que os seres humanos são ruins, de que os seres humanos são horríveis, que eles são pessoas más por natureza. E aí ela fala, quer saber? Eu não vou salvar a humanidade. As pessoas lá em Temícera estavam certas, os seres humanos não merecem a salvação. E aí o Steve Trevor vira para ela e fala, é verdade, realmente talvez a humanidade não mereça a salvação, mas não é uma questão de merecimento. É aí que ele, Steve Trevor, dá uma lição nela, e ela então decide que vai salvar a humanidade. Uma humanidade que não merecia, uma humanidade que, não fazia nada por merecer a salvação. Assim como Deus nos salvou. A Bíblia diz, se liga, galera, a Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nada para oferecer para Deus, a gente estava em pecado. E aí Deus, ele se entregou por nós, né? Assim como a Mulher Maravilha, ela também se entregou para salvar a humanidade que estava perdida, que não merecia nada. Nossa, essa cena do filme é muito legal. E ela, assim, quando ela mata o Ludendorff, ela fica em conflito. Mas como assim? A guerra não acabou, né? Então ela fica em choque, porque a mãe dela falava assim, ela falou assim, minha mãe disse que eu não mereço, vocês não me merecem. Aí ela ficou que nem você falou, né? Ela ficou pistola, ela ficou nervosa. Aí ela começou a entrar em choque, e tudo que ela pensava, e ela cria tudo por água abaixo. Mas aí vem o Steve e faz isso. Só que ela ainda não entende muito bem, porque ela tá ainda meio zonza, assim. E aí entra o Ares, o verdadeiro, o deus da guerra, e se mostra para ela. E ela vê que realmente ele existe. E aí ela descobre. Já pode entrar nesse ponto? Pode. E aí ela descobre que, na verdade, a matadora de deuses não é a espada, e sim ela. E ele fala isso para ela. Então, ela é a matadora de deuses. O poder está dentro dela. E o poder que habita em nós, que a palavra do Senhor diz que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. E aí ela começa a lutar com Ares, e ele começa a trazer ela para o lado dele, como se fosse Satanás tentando Jesus, né? Não, vem para cá, eles não merecem a sua proteção. Não faça isso. E aí, quando o Renan falou do Steve, o Steve, ele se sacrifica, porque eles estavam criando um gás de mostarda, né, para destruir toda aquela região lá, e o Steve foi e sacrificou. Ele entrou no avião e por livre e espontânea vontade, ele explodiu o avião, então ele ia morrer. Então ele entrou como um papel de Jesus, ele se sacrificou por todas aquelas pessoas. E até então ela brigando com Ares, quando ela vê que Steve tá morto, aí ela se revolta mesmo, né? Aí ela fica nervosa, começa a quebrar tudo, e ela sai quebrando, lutando. E aí ela se lembra do que ele falou para ela, que ele a amava, e ela entendeu que ele se sacrificou pela humanidade, que valia a pena sim. Por mais que tenha essa influência, que hoje nós temos essa influência, sim, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Nós temos, o mundo jaz no maligno, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Então nem tudo é Satanás que está fazendo, a gente também tem a nossa culpa. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos sim que lutar, orar, mas nós também temos que ter essa consciência. E foi isso que chocou a Diana, que os seres humanos também estavam querendo agir assim. Mas mesmo assim, ela, como Steve deu essa lição para ela, ela decidiu, não, eu também vou amar, eu vou ter compaixão, eu vou lutar, eu vou me entregar, eu vou me sacrificar, eu vou defender. Porque foi um gesto de amor e compaixão que ela teve, como Steve teve. E Steve nessa hora mostrou para ela. Então é uma lição para nós hoje também. E aí você complementa aí, né? Porque já o horário, né? Arrasou, Carlinha. Falta 1 minuto e meio. Faz uma oração, Mulher Maravilha, pra gente terminar. Ah, já? Isso, faz uma oração aí pra gente terminar. Vamos colocar aqui a Mulher Maravilha de fundo. Manda brasa. Pode orar? Pode orar.
Feche o olho aí, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós tivemos. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender, Senhor, com tantas coisas que o Senhor nos mostra, Senhor, no dia a dia. E o Senhor nos mostrou, Pai, que nós precisamos dar mais de nós mesmos, que precisamos realmente, Senhor, pregar o ID, fazer algo mais, sair, Senhor, da nossa zona de conforto, fazer o bem, Senhor, amar o nosso próximo, ter a compaixão, Senhor, como o Senhor nos amou, como o Senhor se entregou por nós. Eu te peço, abençoa cada um que está aqui assistindo essa live, os que irão assistir. Abençoe cada um, Senhor. Derrame, Senhor, a coragem dos céus para prosseguirmos para o alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Mulher Maravilha. Valeu, Carlinha. Arrasou, hein? Tchau, gente. Espero ter ajudado, galera. Aí, viu? Galera, semana que vem tem mais Corujão Pop, hein? Fiquem ligados. Vai ser uma edição especial dentro do tema da Liga da Justiça. Fiquem ligados, hein? Logo mais a gente divulga aí o tema. Valeu, Carla. Valeu, galera. Até mais.